Salve Maria! Hoje, dia 5 de dezembro de 2020, da primeira semana do Advento, o Evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, e vamos ao capítulo 10, versículo 1 e versículos do 6 ao 8. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós estamos no sábado da primeira semana do Advento, então concluímos hoje a primeira semana do Advento, e nós ouvimos sempre esta missão do Cristo, o profeta Isaías sempre apontando a direção, o Messias que há de vir, aquele que virá, o filho de Davi, e toda esta realidade que envolve esta vida entregue nas mãos de nosso Senhor. E esse é o convite de Jesus a cada um de nós, nestas duas primeiras semanas do Advento, viver plenamente a palavra de Deus, para que o Senhor, assim, possa a cada dia nos santificar. E claro, quando Ele vier na sua glória, que Ele possa, ao restabelecer a ordem de todas as coisas, Ele nos possa tornar dignos da vida eterna em sua companhia. Jesus no Evangelho hoje nos fala, que estava pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus nos fala da outra realidade também, que ele se compadece das multidões que eram como ovelhas sem pastor. Esse é o sentimento de Cristo para conosco, para com toda a humanidade. Muitas vezes a humanidade está perdida, e está sem direção. E quantos buscam um caminho fora de Deus, fora de Jesus? E claro, nós sabemos que o caminho certo, o caminho correto, a direção é o próprio Cristo. E Ele se compadece da nossa dor. Compadecer-se significa sentir a dor do outro. E quando eu sinto esta dor, eu sinto o irmão. Quando eu sinto compaixão, é o próprio Cristo que eu vejo no irmão e que eu me compadeço, ou seja, eu sofro. Eu suplico ao Senhor. Eu peço a Jesus que me dê força para poder acudir, para estar próximo, para poder remediar uma situação. Jesus nos fala uma outra realidade hoje. A messe é grande, mas poucos trabalhadores. Então, a igreja vai existir sempre, porque ela é de origem divina, formada por nós, homens e mulheres, mas a natureza da igreja é divina. E nada nem ninguém poderá destruí-la. Mas é necessário pedir sempre ao Senhor, operários, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos comprometidos com a palavra, com a vivência da santidade para formar um mundo diferente. Jesus também nos diz, chamando os 12, os enviou em missão e lhes deu autoridade para expulsar os espíritos maus, para curar todo tipo de doença e enfermidade. Assim é o Cristo em nossas vidas.
não é? Deixou por meio da sua autoridade. Pessoas que são capazes de dar um direcionamento, de curar, de libertar, não é? De proporcionar uma vida nova na palavra de Jesus. E quando o nosso Senhor nos fala, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, claro, ele falava, né, do Israel que não havia acolhido, né, o seu nascimento, a sua pregação, mas acima de tudo, hoje, quem são este Israel, né, que estão perdidos da casa de Israel? São aquelas pessoas que muitas vezes foram batizadas e não levam um compromisso a sério, como cristão batizado, sabe? É daquele tipo de cristão que apenas foi batizado, que apenas recebeu o batismo pela fé do pai, da mãe, do padrinho, da madrinha, do avô, da avó, mas que não vai numa missa, que não se confessa, não é, que não vai aos domingos santificá-lo, nem às festas de guarda, não celebra a Páscoa, celebra o Natal como o mundo diz. Eis o grande problema. E são para esses que nosso Senhor nos envia, para que nós sejamos luz, porque estes irmãos estão em trevas, na escuridão, perderam o sentido pleno da vida, porque somente Jesus pode nos dar. E então é necessário que nós vivenciemos a nossa vida para que nós sejamos luz para os irmãos. Com certeza você fez a sua coroa do advento em casa e acendeu a primeira lâmpada, a primeira vela da sua coroa, né? Uma forma circular e 4 velas, seja ela qual for a cor, mas no sentido de que é Cristo que vai chegando. Se você ainda não fez, busque fazer, não é? A sua coroa do advento, reúna a sua família na sua casa, de modo muito simples, e rezem diante desta coroa, pedindo a Jesus que possa iluminar os caminhos, que Ele possa realmente sarar as feridas, curar as enfermidades, né? Toda a falta de amor, de perdão, que a coroa do advento, que aos poucos e a cada semana vai se iluminando, ela seja esta luz do Cristo, que dissipa as trevas do coração e da alma de cada um de nós. Peçamos a Jesus, caríssimos, que Ele nos ajude a cada dia na vivência profunda do advento e que a chegada do Cristo na natureza humana nos faça experimentar verdadeiramente o seu amor e a sua verdade e justiça por cada um de nós. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.